Boa noite. Esta semana está a ser muito difícil. Quando era miúdo ouvi uma canção do Fausto, Atrás dos Tempos Vêm Tempos, acho que é assim que se chama, e que tinha uma frase: quem canta sempre se levanta, calados é que podemos cair. Não podia deixar de dedicar as músicas que vou tocar para vocês às vítimas do atentado de quarta-feira. Je suis Charlie. Eu queria agradecer a presença de toda a gente, queria agradecer quem se associou a esta sessão de solidariedade, ao Zé Valente, a Ana Deus. Queria agradecer naturalmente ao camarada Arguiris, que veio da Grécia para nos falar em primeira mão da luta do povo grego, da luta do Siriza. Não é a primeira vez que no Porto somos Siriza e temos connosco os camaradas da Grécia. Em abril passado festejamos os 40 anos da Revolução com o Tsipras no Cinema Batalha e hoje, de certo modo, nesta Semana Sombria, celebramos a possibilidade de, na Europa, a primavera começar no dia 25 de janeiro, na Grécia. Em nome da Organização do Porto, queria dizer que é um enorme prazer e uma honra ter-te aqui connosco. Eu queria basicamente falar-vos três coisas, que são as três razões porque eu acho que o que está a acontecer na Grécia tem tudo a ver connosco. A primeira razão tem a ver com os últimos dias. Se a vitória do Siriza era importante há um mês, desde anteontem é muito mais importante. A vitória do Siriza é a melhor resposta ao extremismo da direita que ameaça a Europa. Nós vimos o rosto do fascismo da direita, que assassinou jornalistas por terem o lápis afiado,
e só fascistas é que matam para impedir o riso. O fascismo que temos visto é também esse fascismo vestido de branco que quer queimar mesquitas, que propõe a reintrodução da pena de morte, como fez a Sra. Le Pen em França, ou que manipula o sangue dos humoristas para lançar uma guerra santa contra os imigrantes ou contra os pobres, mesmo que em nome da laicidade. A segunda razão é que a vitória do Syriza é também a melhor resposta contra o extremismo do centro. Em algumas coisas, o extremismo do centro é, infelizmente, cada vez mais uma espécie de irmão gêmeo envergonhado, e às vezes nem tanto, do extremismo da direita. O Sr. Samaras, o primeiro-ministro grego, um homem do centro, disse, em reação aos atentados do Charlie Hebdo, que o Syriza queria, nesse contexto, dar a nacionalidade massivamente aos imigrantes e, escândalo dos escândalos, queria dar acesso a cuidados de saúde e apoio social a todos os imigrantes. Nem que fosse só por isso, o Syriza já merecia ganhar. O extremismo do centro nós conhecemos bem também em Portugal. O extremismo do centro é o que acha normal condenar 1/4 da população à pobreza desde que se pague os juros. O extremismo do centro é o que cria uma crise humanitária com as políticas de austeridade e lhe chama sacrifícios. É o que expulsa milhares de pessoas e de jovens do nosso país, que lhe chama oportunidade. O extremismo do centro chama-se austeridade. O extremismo do centro são as ameaças de Merkel, das lições que vai dar ao povo grego se não o escolherem bem, como se a democracia e a soberania fossem uma tutela da imperatriz. O extremismo do centro é a chantagem dos mercados financeiros sobre as decisões soberanas do povo grego. Em terceiro lugar, as eleições na Grécia, acho que é importante termos isso em conta, não são o culminar de nada. Nem a vitória do Syriza a existir vai ser o culminar de nada. É verdade que a força do Syriza não vem do nada, vem de um processo. Mas a vitória do Syriza a confirmar-se não vai ser o fim de um processo. Vai ser antes a abertura de um conflito ao mais alto nível com os mercados financeiros e com os donos da Europa. Vai ser um conflito de altíssima intensidade que não tem nenhuma garantia de sucesso, nem nenhum desfecho que já esteja escrito. O Syriza poderá ser, pela primeira vez, a primeira vez que nós vamos ter no Conselho Europeu, no Conselho da Europa, a única voz do povo da Europa. Mas essa voz só terá força se, além de falar no Conselho, se ouvir cá fora, nas ruas, nos bairros, nas cidades, em Atenas, como no Porto. Se o Syriza ganhar as eleições, será a primeira vez em muitos anos que o medo pode finalmente mudar de lado. É uma enorme oportunidade e é por isso que o Syriza é hoje o nome desse sobressalto que condensa as esperanças da Europa. Ganhar as eleições não significa necessariamente ter o poder. Depende do que acontecer com essa vitória, que é do Syriza, ou que poderá vir a ser do Syriza, que será certamente do povo grego, mas que é também o que cada um de nós souber fazer com essa vitória em toda a Europa. Somos todos Charlie, somos todos muçulmanos, somos todos gregos. Boa noite a todas e a todos. Os improvisos preparam-se, eu preparei este também e espero ficar dentro do tempo. Na Bolsa de Valores das Palavras há aquelas que estão com a cotação em alta. É a palavra sacrifício, é a palavra mobilidade, é a palavra dinheiro. E depois há as palavras que têm sido alvo de políticas de desinvestimento. A palavra dignidade, a palavra direitos, a palavra justiça. Eu quero esta noite falar-vos de uma outra palavra que passou a ter cotação baixa na Bolsa das Palavras. É a palavra autodeterminação. Já foi uma palavra com muito valor. Os povos dominados pelo colonialismo europeu, que experimentaram na carne como os valores apregoadamente sagrados e eternos da Europa lhes foram longa,
e barbaramente negados por essa mesma Europa, esses povos fizeram dessa palavra a maior bandeira da sua existência. E proclamando-a, fazendo dela a sua palavra, forçaram o mundo todo a dizê-la. E com essa palavra, a palavra autodeterminação, mudaram o mundo. A luta pela autodeterminação dos povos é a luta maior da periferia subordinada e disciplinada contra o sufoco disciplinador e humilhante que lhes é imposto pelo centro que manda. Por isso mesmo, foi tão fugaz, foi tão efêmera, foi tão rápida a cotação alta da palavra autodeterminação. Ela durou o tempo de um sobressalto. Colonialidade e austeridade são palavras irmãs nesse mundo das elites. Ambas falam da dominação imposta, do esmagamento dos direitos, da inclemência para com os mais pobres, da polarização insuportável como lei social, do desdém pelo trabalho, pela solidariedade e pelo primado da dignidade de todas e de todos. O que Merkel, Barroso e todos os cinzentões burocratas de Bruxelas dizem com as suas ameaças é que a austeridade é a ferramenta maior da colonialidade. E é a austeridade que permite a Merkel dar ordens a um e a outro. É por tudo isto, que a força do Syriza apavora os mandantes da austeridade colonial. Ou seja, quanto mais ameaça, mais o centrão europeu mostra o seu medo e a sua fragilidade. O centrão das elites europeias sabe que basta um país que representa 2% do PIB comunitário, basta esse país dizer não para que todo o castelo da austeridade desmorone como um castelo de cartas. Do que eles têm medo é mesmo da liberdade de expressão. Em bom rigor, eles têm medo que o povo grego exerça a sua liberdade de expressão. Nós não somos a Grécia, ouvimos dizer muitas vezes por um sem-cabeça que está à cabeça deste país, coisa que a mim envergonhou-me bastante, e acho que a todos vós. E depois ouvimos o outro do lado dizer: nós não somos a Grécia e não somos Portugal. Pois é que nós somos a Grécia, nós, os portugueses. E o meu desejo neste momento é ser grega e ter esse ardor, essa força e essa oportunidade de mudar o meu país. O desejo é também um poema que o Herberto Helder traduziu de um poeta grego. Beijei uma boca vermelha e a minha boca tingiu-se. Levei um lenço à boca e o lenço fez vermelho. Fui lavá-lo na ribeira e a água tornou-se rubra. E a fímbria do mar, e o meio do mar, e vermelhas volveram as asas da águia que desceu para bater. E metade do sol e a lua inteira se tornaram vermelhas. Me hacen mucha ilusión todas esas cosas que dices vosotros aquí, porque, por decir la verdad, hasta que hemos visto esta crisis, los nuestros pueblos parecían muy lejanos. Yo lo digo porque había viajado bastante en Portugal, pero se decías en Grecia, para el Portugal lo conocían muy pocos, y también pienso de Portugal, en Portugal la Grecia, pero se han pasado muchas muy raras. Cuando empezó la crisis
Giorgos Papandreou, che era il nostro ex primo ministro, che è anche il presidente dell'Internazionale Socialista, che la dice muy questa cosa de qué se trata, con unos señores que se llamaban Troika, que nos han dicho una cosa: si queréis salir de la crisis tenéis a bajar los vuestros sueldos, porque por el otro lado de la Europa están los portugueses que tienen sueldos menores y son muy competitivos con vosotros. Y muchos en Grecia han pensado: ¿qué son estos lisos portugueses que trabajan así bien, tienen un sueldo menor del nuestro y tienen una perspectiva de crecimiento alucinante? Hacemos también lo mismo nosotros, bajamos los nuestros sueldos y podemos ser como los portugueses, vivir muy bien. Han pasado unos meses y es un otro de la misma banda, que el nombre no tiene nada de ver con el viejo filósofo nuestro, que se llamaba Sócrates, socialista también él, ha dicho a vosotros: ahora mira, por el otro lado de la Europa, los griegos han bajado sus sueldos para ser más competitivos con nosotros aquí en Portugal. Vosotros. Bajamos nosotros también los sueldos y así hemos hecho una guerra por el socialismo real del nuevo siglo, ¿no? Empobrecimiento y miseria. Este era el socialismo que nos han propuesto estos grandes ladrones y delincuentes. Y el señor Papandreou era muy arrogante. Ha hecho todas estas sus porquerías y ha hecho también una propuesta. Ha dicho: tenemos que hacer un gobierno de unidad nacional. ¿Venéis vosotros también, que decís que sois de izquierda, para salvar el país? Probablemente nos quería ofrecer cualquier oficio, unos ministerios, etc., para hacer la cuenta cuántas escuelas teníamos de cerrar, cuánto teníamos destruir las administraciones públicas y locales, cuántos hospitales teníamos cerrar y cuánta gente teníamos de despedir. Hemos desgraciado a este presidente del Internacional Socialista y hemos empezado a hacer una otra cosa. Hemos dicho, y le han dicho a Alex, se lo cogían por loco, porque con 4,7% lo hemos dicho, que queríamos un gobierno de izquierda. Y ellos... Nós combinámos fazer esta sessão aqui no Porto, hoje, amanhã em Lisboa, muito em cima da hora, em muito poucos dias, quando soubemos que as eleições na Grécia estavam marcadas, e tivemos sempre a certeza de que nas eleições gregas, quando a mudança está aí quase a chegar, as chantagens também estaria aí, como se viu, e à chantagem responde-se com solidariedade. É isso que estamos aqui a fazer hoje. Cada um, nestes 5 anos na Grécia de Troika, toda a distribuição aconteceu. E nós gostávamos de poder olhar para a Grécia de uma forma distante, mas sabemos que, com diferenças naturalmente entre os países, aquela destruição que durante 5 anos se viveu na Grécia foi a destruição que vivemos nós também aqui em Portugal. O Argíris, com uma forma tão prazenteira, sabe falar das coisas mais duras, e ainda bem que com riso falamos das coisas mais duras. Mas é da quebra de salários, é das negociatas dos submarinos, é de um poder enorme sobre um povo, essa chantagem de pôr povos contra povos, porque da mesma forma que diziam à Grécia: olhem para Portugal que os salários são mais baixos, é melhor baixar aqui, em Portugal olha que a Grécia já baixou, temos de baixar aqui, fazem o mesmo quando nos dizem: olhem que os trabalhadores que estão aqui há mais anos têm direitos a mais e os mais novos não têm direitos nenhuns e portanto é preciso cortar, olhem que quem trabalha no público se calhar tem mais direitos do que no privado e é preciso cortar, e é preciso cortar. E esta política do ódio, esta política da destruição, esta política de olhar sempre para o lado e perceber sempre onde é que está mal para que possa ficar tudo ainda pior. Começámos janeiro também da forma mais violenta e que mais nos lembra dos perigos que a Europa espreita. O atentado que aconteceu em Paris, esta voz que temos nós de sentir todos hoje, Youssef Charlie, mas também Youssef Ahmed, o polícia muçulmano que foi morto no mesmo atentado.
Mostra-nos como as políticas que têm vindo a ser seguidas, políticas de confronto, de ódio, de fechamento da Europa, políticas de guerra, securitárias, políticas austeritárias, dão todos os maus resultados. E é por isso que há tanto medo quando se percebe que há uma alternativa que cresce, que se apresenta afinal como sensata, que se apresenta afinal como uma saída da crise. Como tremem Angela Merkel, como treme Jean-Claude Juncker, como treme Mario Draghi, como tremem os mercados quando percebem que há um povo que percebeu sensatamente que depois de 5 anos de terem tirado tudo para pagarem a dívida soberana, se a dívida ficou cada vez maior, pois isso não tem sentido. Pois isso é um caminho impossível. Pois isso não pode ser. E como treme este centrão das alternâncias entre a direita e os partidos socialistas na Europa, sempre numa roda de cadeiras, mas sempre com os grandes interesses económicos sentados em cada Conselho de Ministros, quando percebem que há um país em que alguém diz, se calhar agora o Conselho de Ministros pode ter pessoas diferentes. Destas ameaças que têm sido feitas, que a Grécia vai sair do euro, que reestruturar a dívida é impossível, que será o colapso. Rui Machete, o ministro português, que é conhecido pela sua ponderação, veio logo dizer, bem, a Grécia até pode sair do euro, Portugal ficará na mesma. Portanto, como se fosse uma lógica inatacável que um país que tivesse uma política diferente tem de sair do euro. Mas para lá de toda esta chantagem, os dois discursos que ouvimos. Ou o Syriza é desgraça, a alternativa é impossível, ou, bem, o Syriza se calhar até pode ser governo, mas é só porque afinal já não é tão diferente assim. E temos ouvido dizer que o Syriza, como está moderado, é agora aceitável, eventualmente, para estar num governo, que é uma outra forma de dizer que se alguém estiver perto de chegar ao poder, é porque aceitou a forma única de governar, que é a austeridade. Dizer que a austeridade é ataque à dignidade, é ataque aos povos e tem de acabar. E é dizer que a saída para a crise é a reestruturação das dívidas soberanas. Que a saída para a crise é o fim de uma ditadura dos mercados sobre os povos. Que a saída para a crise é os países não aceitarem a chantagem, sacrificarem os seus povos aos mercados financeiros. É verdade que os países continuarão a dizer não há dinheiro para os hospitais, não há dinheiro para as escolas, não há dinheiro para os salários, não há dinheiro para vivermos, se continuarem a aceitar que o sistema financeiro pode engordar sempre e cada vez mais. E isso não vai parar nunca. E essas conclusões que foram tidas, esses estudos que foram feitos nos vários países, fazem um programa consistente, fazem um programa sensato, fazem uma saída para a crise. E há hoje um programa que diz como é que se responde a este não há dinheiro. E esse programa é a reestruturação da dívida soberana. É não aceitar que tenhamos de pagar todos os demandos da crise financeira. É dizer, como o Syriza tem defendido, como temos defendido com o Syriza, que precisamos, nos países periféricos da Europa, exatamente do mesmo que a Alemanha teve depois da Segunda Guerra Mundial. O que é possível é começar outro caminho. O que é possível é começar outro caminho que será de grande confronto. Esperemos que o Syriza ganhe. Tem toda a nossa solidariedade, como teve sempre. E devo dizer que teremos certamente uma felicidade maior no dia em que virmos a cara de Angela Merkel a 26 de janeiro, depois de Syriza ter ganho as eleições. E mesmo de Jean-Claude Juncker, esse presidente da Comissão Europeia, eleito de forma tão obediente e tão submissa por PSD, por CDS e por PS. Esse homem dos offshores de Luxemburgo, esse homem que no Eurogrupo foi o pai das troicas e terá que encarar um governo de alguém que diz a troika é um assalto aos povos, a troika não pode ser mais, é a reestruturação das dívidas, é combate à corrupção, é defender cada povo, defender quem aqui vive, quem aqui trabalha. Vai ser bom. Vai ser bom ver a cara de Angela Merkel com o governo de Syriza, de Juncker, vai também ser bom ver a cara de Passos Coelho ou de Cavaco Silva ou de Paulo Portas. Porque esse é o momento em que vemos que muda de lugar o medo, mas muda também de lugar o sorriso. Mas como o dia 26, esperemos que o Syriza ganhe.
como o dia 26 vai ser o dia mais difícil, sabemos também que a solidariedade não se faz só com sessões destas. Eu diria até que isto é a parte que tem de ser feita, que é bom que aqui estejamos, mas que é a parte mais pequena, simbólica. A solidariedade com o Syriza, a solidariedade com a possibilidade de mudança tem de se fazer de uma outra forma. O confronto é gigantesco e para isso é preciso mais povos que se levantem. Para isso precisamos de mais governos capazes de lutar pela reestruturação das dívidas soberanas na Europa. Precisamos de mais vozes que se levantam dizendo que não aceitem que a Comissão Europeia mande na nossa vida com o tratado orçamental ou com outro tratado qualquer que lhe queira mudar o nome. Para isso, essa solidariedade que temos com o povo grego, essa solidariedade que é essa esperança na mudança, é também o trabalho de cada um e de cada uma de nós. Em Portugal, como na Espanha, como na Irlanda, como na Itália, como em França. Desta luta final, uma terra sonhamos, internacional, bem unidos passamos, desta luta final, uma terra sonhamos, internacional.